Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen. O tópico de hoje é a criação do Sansara, onde o Lama diz: andar por dentro do Sansara é a habilidade dos Bodhisattvas. Os Bodhisattvas geram a capacidade de andar no meio de tudo isso, encontrando as pessoas. Mas os Bodhisattvas trazem o lago junto. Eles trazem a lucidez, a capacidade de ajudar o outro a parar e a reconhecer que, ainda que a onda quebre sobre a praia e seja absorvida pela areia, o lago segue. Então, pessoal, vamos lembrar aqui que nós estamos dando continuidade aqui àquele texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen, onde ele vem usando, ao longo de todo o texto, essa metáfora do lago, né? Ou seja, o lago, né? O lago seria essa presença divina em nós, né? Esse reino divino em nós, o nosso espírito, né? Com seu poder criativo, onde surgem as ondas que são as nossas experiências, né? Uma das ondas, por exemplo, que surgem nesse lago é essa nossa própria existência material. Hoje nós estamos aqui com um corpo, com um nome, com determinadas características físicas, psicológicas, espirituais, emocionais, né? E tudo isso são ondas que surgiram nesse lago criativo do nosso espírito. Agora, quando o Lama fala dos Bodhisattvas, Sattva em sânscrito é ser, e Bodhi é luz, né? Então, os Bodhisattvas são aqueles seres que já têm uma mente lúcida, né? Uma mente que já caminha a passos largos em direção à iluminação, ou até mesmo uma mente iluminada, como era o caso de Jesus e como era o caso do Buda depois que atingiu a iluminação, né? Então, o Bodhisattva é aquele ser que já reencarna movido por grande compaixão. Ele não reencarna no mundo por karma, por necessidade, né? Ele vem ao mundo porque ele se compadece do sofrimento dos seres, uma vez que ele gerou em sua mente uma coisa que dentro do budismo é conhecido como bodhicitta, né? Que significa nada mais, nada menos do que o desejo espontâneo de atingir a iluminação para beneficiar os seres. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, os Bodhisattvas, eles têm esse desejo de caminhar o mais rapidamente possível em direção à iluminação, mas não pensando na sua própria liberação, mas sim no fato de que, ao atingirem a iluminação, eles poderão ajudar os seres com muito mais eficiência, né? Nós, muitas vezes, nesse modo de operação ignorante da nossa mente, a gente tenta ajudar os seres da forma melhor possível, sobretudo aqueles que a gente mais ama, aqueles que convivem conosco mais proximamente, mas como nossas mentes ainda se encontram muito confusas e mergulhadas na ignorância, às vezes até a própria ajuda que a gente tenta dar acaba gerando resultados não tão positivos. Por quê? Porque quando a gente não tem clareza, né, a gente não consegue identificar necessidades com precisão, né? E aí a gente acaba confundindo muitas vezes desejo com necessidade. E aí começamos a tentar satisfazer os desejos dos seres, né? Ou seja, agradá-los, né? Por exemplo, um filho, um marido, uma irmã, um irmão, né? E muitas vezes esse agradar o ser pode ser algo que não lhe traga benefícios, mas até muitas vezes malefícios. Agora, o Bodhisattva não. O Bodhisattva, ele tem uma mente lúcida, né? Ele já tem uma mente bastante treinada no caminho da iluminação e, por isso, ele consegue ajudar os seres com eficácia, atendendo às suas verdadeiras necessidades, né? Ele consegue discernir claramente desejo de necessidade, né? E vejam que quando o Lama diz aqui que os Bodhisattvas trazem a lucidez consigo, o que ele está querendo dizer? Que esses seres, devido ao treinamento, né, pelo qual já passaram, né, o treinamento mental pelo qual já passaram, eles conseguem manter a conexão com a sua natureza primordial, com a sua essência, né? Ou seja, eles não se apegam
às ondas que surgem no lago do Espírito, né? Mas eles estão sempre conectados com esse Espírito Criador que vive neles e nos outros seres que eles tentam ajudar, né? Esse é um ponto interessante. É isso que é a lucidez, né? E é isso que nós precisamos desenvolver, porque o Lama costuma dizer que, por exemplo, a compaixão ela é fundamental no caminho espiritual, mas sem lucidez a gente não consegue ser compassivo, porque sem lucidez não temos clareza, né? Sem lucidez nossas mentes estão confusas, sem lucidez nós ficamos mergulhados na ignorância, né? E vejam que uma outra característica aqui que o Lama atribui, reconhece, né? Atribui não, reconhece nos Bodhisattvas, é a capacidade de ajudar o outro, ou seja, a capacidade de ser efetivamente, né, efetivamente um ser compassivo, um ser que realmente diminui o sofrimento, como era o caso de Jesus, né? Vocês veem que Jesus, onde ele chegava, ele curava, né? Ele curava não apenas dos males físicos, como também de obsessões e de males mentais, né? E aí o Lama segue dizendo que o lago é a experiência verdadeira daquele ser, não é a onda. Esse lago da natureza primordial é o que os Bodhisattvas trazem. E aqui é interessante a gente fazer uma observação, porque quando ele diz que os Bodhisattvas trazem, é porque os Bodhisattvas eles não perdem a conexão nunca com o lago, ou seja, com o espírito, né? com a sua natureza primordial. Eles estão sempre agindo, né? Com equanimidade, por compaixão, com bondade amorosa, com generosidade e com equanimidade. Agora, nós também temos esse lago em nós, nós também temos essa natureza primordial. O que nós precisamos desenvolver, a partir de um treinamento meditativo, é a capacidade de nos mantermos conectados com essa natureza, né? De nos mantermos ligados, enraizados, né? Nesse solo da iluminação. Né? Esse é um solo da iluminação. O solo da iluminação é o reino divino dentro de nós. Se nós lançarmos raízes fortes dentro desse reino divino, naturalmente, espontaneamente, sem esforço, nós vamos manifestar compaixão, bondade amorosa, equanimidade e alegria altruísta. É simples assim, né? É como a árvore, ela está ali plantada na terra, ela não precisa fazer esforço, né, para absorver os nutrientes da terra. Ela simplesmente está enraizada e naturalmente suas raízes captam esses nutrientes. A mesma coisa é a nossa mente. Se ela estiver enraizada em nossa natureza primordial, ela vai captar também os nutrientes da compaixão, da equanimidade, né, do amor e da alegria altruísta, e isso vai se manifestar de forma espontânea em nossas vidas. E aí o Lama segue dizendo, então, na verdade, o budismo não teria um método, seria apenas isso, todo o resto é também uma artificialidade para nos permitir andarmos no meio das nossas artificialidades, né? Então, vejam, quando o Lama diz que que os métodos são uma artificialidade para nos permitir andarmos no meio das nossas artificialidades, ele está falando daquele tema da semana passada, que é o tema da não meditação. O que é o tema? O que é a não meditação? A não meditação é quando a gente, mesmo fora do momento de oração, mesmo fora do momento de meditação, a gente consegue manter aquele estado de êxtase profundo que a gente consegue alcançar no momento da oração ou no momento da meditação. Inclusive, nós falamos isso na semana passada, vamos repetir, porque esse é o ponto. Né? Não é que ele é um ponto, ele é o ponto. Né? Nós estamos treinando o tempo todo, estudando o Evangelho, estudando os ensinamentos espirituais, para sermos capazes de praticá-los no mundo, né? Fora dos momentos de prece, fora dos momentos de oração. É como se fosse assim, a gente treina para desenvolver a capacidade de nos mantermos, para desenvolver a capacidade de tornarmos a nossa vida uma manifestação de harmonia constante, permanente, né? Que não tem intervalos, que não tem que em nenhum momento para de manifestar aquilo que de mais elevado existe em nós. A gente treina para ter essa continuidade, né? Para manter esse fio, né?
mesmo nos períodos em que a gente não está meditando, mesmo nos períodos em que a gente não está orando ou refletindo sobre ensinamentos espirituais, né? E o Lama segue dizendo: se entendemos este ponto, isto nos cura do nosso sofrimento, nos cura também do nosso próprio Dharma, dos ensinamentos provisórios do budismo, nos cura dos 84 mil ensinamentos do Buda e dos 2.400.000 ensinamentos que surgiram posteriormente. Este é o ponto final. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Vejam, se nós atingimos a iluminação, né? Ou seja, se nós conseguimos manter na nossa vida diária, no nosso cotidiano, a nossa mente lúcida, o que acontece? Os ensinamentos e os métodos, né, meditativos se tornam desnecessários. Né? Por que se tornam desnecessários? Porque nós já aprendemos a ser aquilo que nós devemos ser. Então, esses métodos eles só existem para nos levar a esse ponto. É por isso que o Lama aqui diz que quando a gente atinge essa condição de Bodhisattva, né, que é o que ele está falando aqui, né, ou seja, de um ser lúcido, nós já conseguimos manter a lucidez 24 horas por dia, portanto, já não precisamos... É como o aluno, né? O aluno ele se forma, completou o ciclo de estudos, ele não precisa mais voltar na escola, né? Ele não precisa mais ter aula. Ele já sabe aplicar o que aprendeu no seu dia a dia. O mesmo se aplica aqui. E aí o Lama diz assim: todos os ensinamentos vão nos levando paulatinamente, nos arrastando até esse ponto em que os mestres dizem assim: é tão simples que é difícil de acreditar. Aí nós temos que complicar um pouquinho. Isso aqui é uma coisa interessante, né? E bem engraçada, né? A mente, quando ela ainda está pouco evoluída, ela tem uma certa dificuldade em lidar com a simplicidade, a coisa muito simples, né? Então o mestre chega, apresenta aquilo: olha, o que você tem que fazer é isso, se manter lúcido 24 horas. Aí a mente não evoluída diz assim: mas só isso? E você não vai me passar nada? Não tem algum método? Não tem alguma coisa? Quer dizer, a gente pede mais. Aí os mestres, vendo que a gente não consegue captar essa frase simples, né, de que devemos manter a lucidez por 24 horas, aí tá bom, então vamos dar um método. Né? Então, aí dá um método, cria um método, aí a gente, agora tem alguma coisa para fazer, para praticar e tal. Agora, a gente tem que ter o cuidado de não nos apegarmos aos métodos. Que tem isso também, né? A gente se apega até aos próprios métodos. Porque os métodos de treinamento da mente, eles não são a finalidade do caminho. A finalidade do caminho é a lucidez. Esse é o ponto que está sendo tratado aqui. Nós vamos nos libertar do samsara quando nossas mentes se tornarem lúcidas. Né? E não quando nós ficarmos praticando. A ideia não é nós ficarmos treinando 24 horas por dia. A ideia é a gente treinar para nos mantermos lúcidos 24 horas por dia. Né? Esse é um ponto. E aí o Lama disse: então chegamos a este ponto e vemos que a prática não é tão fácil assim. Ou seja, apesar de simples e direto o ensinamento, quando se diz a necessidade é apenas que tenhamos lucidez, mas aí a gente percebe, puxa, mas para ter lucidez eu precisaria estar livre de preocupações. Para ter lucidez, eu precisaria estar livre da ansiedade. Para ter lucidez, eu precisaria estar livre da impaciência, da intolerância. E aí a gente vai vendo que tem uma porção de coisa para purificar em nossos corações. E é por isso que o Lama diz aqui que a gente, quando se detém a examinar isso, a gente percebe que não é tão fácil assim. Por quê? Porque há muitos obstáculos a superar. E aí é que vem o treinamento. Aí é que é a importância do método. Né? Ou seja, a meditação, a recitação de mantras, a oração, o estudo do evangelho, tudo isso é necessário para purificar essas obscuridades que nos impedem de manifestar a lucidez. E aí o Lama diz, ou seja, quando entramos nas coisas, elas simplesmente nos arrastam. Não temos, pelo menos de imediato, essa capacidade de nos manter na compreensão e liberdade dessa natureza primordial. Mas ela está lá. Então, essa é a dificuldade que nós enfrentamos, né? Muitas vezes, a gente, no momento de prece e oração, a gente tem aquele êxtase, né? Aquela sensação de bem-estar mental, emocional, mas aí, quando a gente acaba aquele momento nosso de prece e oração, já sai levando esse magnetismo positivo, mas logo, logo se depara com alguma
contrariedade, né, com algum problema, e aquilo parece que se perde, né? A gente não tem aquela capacidade de manter, né, a conexão positiva no meio da confusão, né, no meio dos desafios da vida cotidiana. E aí o Lama segue dizendo, não uma medida do nosso poder pode ser o tempo que levamos para usufruir isso. Pode levar incontáveis eons. Eons é uma palavra que é usada muito nos ensinamentos espirituais para se referir a um intervalo de tempo muito grande, um intervalo de tempo incalculável. Então o Lama está dizendo isso, né, que muitas vezes a gente leva um tempo incalculável para adquirir essa simples habilidade de nos mantermos lúcidos. E ele segue dizendo, estamos simplesmente reagindo às coisas. Olhe os pequenos animais, os seres, eles estão simplesmente reagindo à onda do momento. Olhe os seres humanos, eles também estão reagindo às coisas que surgem. Vocês lembram quando a gente viu aquela noção de responsividade? Responsividade é isso. É essa coisa de responder automaticamente, de reagir automaticamente às coisas que surgem. O Lama cita o exemplo dos animais, né? Então vamos pegar, por exemplo, o cachorro, né? O cachorro, se você chega perto dele e manifesta uma atitude agressiva, bate o pé no chão assim, ele rosna, né? Ele reage, né? E nós, seres humanos, o Lama está dizendo, somos assim também. Nós também temos um grau de responsividade. Nós também temos um alto grau de automatismo. E são esses automatismos que nos aprisionam. É deles que nós temos que nos libertar. Por quê? Porque a gente sai do nosso momento de prece sabendo tudo que a gente tem que fazer. Mas aí chega ali na hora do desafio, puf, vem a responsabilidade. E aí, no momento em que eu deveria demonstrar calma, eu demonstro intranquilidade. No momento em que eu deveria demonstrar paciência, eu acabo demonstrando impaciência. Mas não porque eu quero, porque, na verdade, a gente quer o contrário. Como praticantes do Evangelho, nós queremos manifestar o contrário. Mas chega lá, esse automatismo arraigado, né, ainda não foi superado, e a gente acaba manifestando aquilo que não quer. Né? Acaba dizendo, muitas vezes, palavras das quais nos arrependemos, ou praticando atos também dos quais, muitas vezes, nos arrependemos. Né? E aí o Lama faz uma pergunta, e aí, como fazer? Mesmo os seres que foram introduzidos à natureza primordial, quando eles estão no seu cotidiano, não é uma coisa tão simples. É o que ele está dizendo, tá vendo? Não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque nós temos nossos automatismos. É aquilo que eu falei, a gente sabe o que fazer, mas ainda não domina a energia. A energia se manifesta numa direção contrária àquilo que nós gostaríamos de fazer. Né? Então, por isso que ele diz, não é uma coisa tão simples. Frequentemente, parece que a situação fica pior. Os seres são introduzidos e aí aos ensinamentos, e aí eles dizem, bom, eu sou um fracasso completo, porque as coisas vêm e simplesmente me arrastam. É um pensamento que muitas vezes surge, né? A gente, poxa, está ali praticando, estudando, e de repente, no meio da situação, do desafio, a gente se comporta de uma maneira que não queria. Aí surge esse pensamento na nossa mente, que não é um bom pensamento, né? Porque a gente está se diminuindo, né? Quando a gente diz, um fracasso, eu sou um fracasso completo. Não, não somos. Nós somos seres em aprendizado. Lembra que a gente falou? Os erros fazem parte do nosso aprendizado. Né? Não devemos desenvolver culpa, nunca. Né? Não devemos nunca também usar essa expressão. É isso que o Lama está chamando a atenção. Somos um fracasso completo, porque nós não somos um fracasso completo. Nós somos seres em evolução. É muito melhor de olhar assim. Né? Não acertei agora, amanhã eu acerto. Estou me esforçando para acertar. Eu gostaria de ter acertado, mas, infelizmente, nesse momento, o automatismo e a responsividade tomou conta da minha mente e eu reagi de uma maneira que eu não queria, que eu não desejava e que eu acho que eu não devia. E aí o Lama segue dizendo, começamos a perceber como se tudo fosse um pouco pior, mas paulatinamente vemos que começamos a manifestar um nível de liberdade. Olha, aqui é o ponto. Se a gente persistir, daí a importância da perseverança. Né? Se a gente persistir e não desistir diante dos erros que cometemos, nós vamos começar a perceber que a continuidade do nosso esforço gera uma evolução, vai gerando um crescimento. E é aí que a gente vai começando a perceber que vai se manifestando um certo nível de liberdade em relação às nossas próprias prisões automáticas, às nossas próprias respostas automáticas.
a gente vai começando a conseguir, em alguns momentos, superar essas respostas automáticas e dar uma resposta criativa. Então, em um momento, às vezes, em que, na maioria das vezes, eu reagia, por exemplo, a uma ofensa de modo agressivo, num determinado momento eu me percebo reagindo de forma tranquila, de forma calma, né? Respondendo, como diz Jesus, com a outra face, com a face da sabedoria. E aí eu começo a me alegrar, eu falo, opa, está funcionando, né? Então, é por isso que a gente deve cultivar e nunca deixar de cultivar a perseverança, que é a manutenção, que o Lama define como manter a posição correta. Ele define assim, ó, perseverança é não desistimos, mantemos a posição correta, não duvidamos. Olha que bonito isso, né? Não podemos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração, né? A dúvida é a grande inimiga da fé. Nós temos que ter fé de que os métodos de treinamento, os estudos evangélicos funcionam sim, né? E que a aplicação deles, sobretudo na vida cotidiana, funcionam sim. Basta que não desistamos, né? Que não duvidemos, que mantenhamos a posição correta. E qual é a posição correta diante do erro? É simplesmente não cultivar culpa e seguir em frente, tentando novamente, até que funcione. Não podemos desistir, é importante isso. E o Lama conclui dizendo assim, esse é o ponto, é a meditação. Essa é a verdadeira meditação, né? Porque é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos muda, né? Aquilo que nos torna melhores. Então, a ignorância, a prisão no samsara, não se dá pelo movimento dentro da vida, ela se dá pelo esquecimento da natureza primordial enquanto nos movimentamos na vida. Este movimento, quando temos lucidez, é a dança dos mestres em meio ao mundo. Então se diz que os grandes bodhisattvas são os senhores da dança. Eles se movimentam em meio ao surgimento das ondas como se fossem surfistas cósmicos. Olha que imagem bonita, né? Então, o ser lúcido, ele não se aborrece, né? Ele não se irrita. Ele simplesmente se alegra em poder dançar de acordo com os movimentos que surgem. Vocês vejam Jesus, né, que a gente sempre cita aqui, sendo crucificado, ele não se entristece com tudo aquilo que está acontecendo com ele, física e espiritualmente. Ele simplesmente se alegra em poder manifestar perdão. Ele se alegra em poder mostrar àqueles seres que o estão maltratando que é possível agir com a outra face. Olha que coisa linda isso, né? Você está ali numa situação de aparente sofrimento, mas aquilo é apenas aparente. Por quê? Porque Jesus era um ser lúcido, então não havia sofrimento ali. Havia a alegria de poder ajudar, mesmo estando numa situação aparentemente de impotência. Né? Aparentemente, porque, na verdade, ele demonstrou grande poder, que era o poder do perdão. Né? Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Né? E aí o Lama conclui dizendo, e ao mesmo tempo, né, esses mestres, eles podem entrar na onda ou não, ou até mesmo criar a própria onda. Esse é o ideal de todo surfista, criar a onda e surfar nela, e ao mesmo tempo estar livre dela e quando ele quiser sair. E então volta ao grande lago e gera outra onda e aí segue. Era isso que Jesus fazia o tempo todo. Né? Ali, no próprio exemplo da crucificação, né? O que Jesus fez? No meio daquela onda de brutalidade e de crueldade que aqueles seres manifestavam em relação a ele criou uma outra onda, ele criou uma onda de perdão. Então, o que significa isso? Que o ser iluminado é livre, ele não está preso. A onda surge, ele consegue não se envolver com ela. Mas nós não, nós temos dificuldade. Né? Quando surge uma onda de brutalidade, de crueldade, de ofensa, nós tendemos a reagir com dureza, né? Porque nós tendemos a assumir uma atitude de defesa. Né? Ainda estamos muito presos ao ego, que sempre tem uma atitude de defesa. E aí o Lama diz, o Bodhisattva é capaz também de surgir nas ondas dos outros seres. Repentinamente surge surfando ao lado do outro. E quando a onda do outro vai perdendo força, ele diz, existe o grande lago, você pode fazer a onda surgir. Essa é a condição do Buda.
o Buda é aquele que entende isso. Ou seja, o ser iluminado é aquele que compreende que mesmo quando as ondas desaparecem, o lago persiste e as outras ondas poderão surgir, né? E eu achei muito bonita essa metáfora criada aqui pelo Lama, né? Dizendo que o Bodhisattva, quando a onda surge, ele surfa ao lado do outro. Olha que coisa interessante, é como se fossem seres que estendem a mão para nós, né? Como agora, por exemplo, nós estamos aqui no nosso Evangelho, né? E nossos amigos espirituais, todos aqui presentes, né? Nos estendendo a mão no sentido de que estão nos brindando com o seu magnetismo superior, para que nós possamos, né? A partir aqui das nossas reflexões, assimilar da melhor maneira possível os ensinamentos, né? E quando daqui nos levantarmos, podermos aplicá-los na nossa vida cotidiana, com lucidez, com compaixão, com bondade amorosa e com equanimidade.